Olá pessoal, estamos dando início a mais um encontro síncrono temático aqui da disciplina de Cálculo 2 do Projeto Newton. Sejam todos bem-vindos, colegas que estão aqui no auditório, os colegas que estão assistindo aí pelo Zoom. Bem, estamos dando início também ao último ciclo, de atividades da disciplina. Nesse ciclo de atividades vamos falar sobre as integrais triplas. E aí, como vocês vão perceber na aula de hoje, eu vou passar por todos aqueles temas que a gente passou nas integrais duplas, fazendo as devidas generalizações. E como a maioria já deve ter observado, no cálculo de integrais, a dificuldade quase sempre está mais associada com regiões de integração. Tem duas dificuldades, né? A primeira é o próprio cálculo das integrais do ponto de vista do cálculo 1, que às vezes envolve técnicas, envolve certos temas do cálculo 1 que para aqueles alunos que estão um pouco enferrujados com a parte das integrais, pode ser uma dificuldade grande, né? Porque afinal de contas você vai ter que calcular essas integrais. E a segunda, que na minha opinião é a principal, é a dificuldade em identificar as regiões de integração e coisas desse tipo. Então, como que a gente vai fazer? Hoje eu vou fazer uma abordagem teórica, vou generalizar tudo aquilo que eu fiz para as integrais duplas. E provavelmente em termos de conteúdo, eu vou passar todo o conteúdo restante. Mas na semana que vem, então hoje é o primeiro encontro do ciclo, aí vocês vão ter esse período que é de aprendizagem autônoma, então vocês vão ter a oportunidade de tentarem um estudo dirigido, tentarem mexer com a lista, realizarem a atividade de monitoria. Na sexta-feira tem a sessão de monitoria, então aconselho que vocês aproveitem essa quarta-feira para realizar e para focar um pouco na lista da monitoria, até porque aquela atividade da monitoria ela tem bastante integrais que ajudam vocês a praticarem, a olharem regiões de integração e levarem as dúvidas para os monitores. E aí na semana que vem a gente vai ter 2 encontros que são teóricos, mas o esforço principal desses 2 encontros, na segunda-feira, eu vou me focar em fazer bastante exemplos com vocês de integrais por coordenadas cilíndricas e na quarta-feira integrais com coordenadas esféricas. E aí eu vou usar algumas que são aplicações, outras que é cálculo direto, e é basicamente assim que vai se dar inclusive a nossa avaliação, tá? A avaliação vai ser daqui a 2 sextas-feiras, né? Sem ser nessa, sem ser na outra, tá? A 3 sextas-feiras. A prova de integração ela é basicamente composta por uma questão de cálculos mais imediatos, assim como vocês tiveram na primeira avaliação em relação à diferenciabilidade. Então vai ter uma questão 1, onde vocês vão ter que calcular algumas integrais, técnicas diferentes, vocês vão ter elas lá. Uma questão que é mais aplicada, que é a questão 2, onde vocês precisam de uma interpretação mais de aplicação para resolver. E uma terceira questão que aí sim é uma integral um pouco mais elaborada, provavelmente envolvendo coordenadas esféricas, talvez coordenadas cilíndricas, uma integral que utiliza um pouco mais identificar regiões de integração e fazer essas coisas, que é a parte mais complexa, tá? E é basicamente assim que a gente vai finalizar aí o curso. Uma boa notícia, acredito que uma boa notícia para a maioria de vocês, é que, como a gente está num ciclo de atividades, o estudo dirigido se encerra passando essa sexta-feira na outra, o prazo para entregar a lista de exercícios encerra passando essa quinta-feira na outra, e vocês também vão fazer a atividade de monitoria dentro do ciclo, o que significa que na semana da avaliação, a semana vai ser toda dedicada apenas à revisão, tá? Então, na semana que vem eu vou me focar na segunda-feira em coordenadas cilíndricas, na quarta-feira em coordenadas esféricas, fazer exemplos, fazer detalhes dessas regiões. E aí na semana de revisão a gente vai ter 2 aulas que ainda vão ser aulas de basicamente exercícios e dúvidas, só que aí na semana da avaliação vocês vão poder se focar um pouco mais no processo de revisão, porque não vai ter atividades simultâneas, tá? Então vamos lá. Então a gente vai falar hoje sobre integrais triplas.
Então, as coisas começam de forma muito análoga, tá? Então, vamos começar aqui com somas de Rimes e definição da integral tripla. Das integrais triplas. É um subtítulo aqui. Tá? Então, como que a gente faz? A gente começa com um paralelepípedo, que é o análogo de um retângulo quando estamos em R3. Então, seja B um conjunto da forma x, y, z pertencentes ao R3, tal que o x está em um intervalo AB, o y está no intervalo CD e o z está no intervalo, vamos chamar de intervalo EF. Então, isso daqui é um subconjunto do R3, né, obviamente, e ele é dado basicamente por um prisma de base retangular ou simplesmente o chamado paralelepípedo, né? Uma caixa, tá? Então ele é uma coisa desse tipo aqui. Deixa eu fazer aqui. Ele é uma coisa mais ou menos nesse formato. E aqui você tem aqui. Onde, bem, aí aqui está o R3. Esse A, C e D, A, C e F, obviamente não precisa ser o 0, 0, então essa caixa pode estar deslocada. Então esse aqui é o meu conjunto B, subconjunto do R3, onde aqui os valores variam de A até B, de C até D e de E até F. Então essa é o meu paralelepípedo, tá? Esse é o meu paralelepípedo. Então, dado um paralelepípedo, eu considero uma partição desse paralelepípedo que é feito por partições dos intervalos. Então, considere P1 como sendo uma partição do primeiro intervalo. Então, eu chamo de x0 o A e considero x1 maior do que x0, que é menor do que x2, e assim sucessivamente até um xn, que é o B. Uma P2, que é uma partição do intervalo CD, onde eu tomo C como sendo y0, que é menor do que um y1, que é menor do que y2, e assim sucessivamente até um ym. Não necessariamente esses subintervalos precisam ser iguais, tá bem? Então, quer dizer, esse número, né, de subintervalos precisa ser iguais. E eu considero um P3 como sendo o E é um Z0, que vai ser menor do que o Z1, que por sua vez é menor do que o Z2, e assim sucessivamente, até um ZL, né? Vou precisar de um índice a mais aqui, um ZL, que vai ser o meu F. Então, quando eu considero essas partições dos segmentos correspondentes, eu consigo... Bom dia. Tá. Só o pessoal avisando que vai para o Zoom, para o YouTube, sem problema, tá? Quando eu penso nessas partições dos intervalos, eu posso definir o que para a gente é uma partição do paralelepípedo, tá? Então, é o conjunto dos xi, yj, zk, tal que o índice do i vai variar do 0 até o n, o índice j vai variar do 0 até o m, e o índice k vai variar do 0 até o L, tá? Então, até L. P é chamada de
partição do paralelepípedo B, tá bem? Então, é como se eu viesse aqui, cortasse no Y, cortasse no X, cortasse no Z. E aí, isso me dá um quadrilhamento, né, ou o análogo para cubos, né? Eu vou ter vários cubinhos aqui que desmontam esse... Não precisa ser cubos, né? Porque as larguras não precisam ser iguais. Então, eu tenho vários paralelepípedos que desmontam o meu paralelepípedo inicial. Quando eu estou nessa condição e penso em uma função que sai de algum subconjunto do R3, tá? Não precisa ser especificamente do B, mas tem que ser algum conjunto que contém o B, né? Então pode ser uma coisa, pode ser o próprio R3, o R3 todo, pode ser uma parte do R3, desde que contenha o B, para que a gente possa analisar a integral sobre o conjunto B. Então eu tenho uma função aqui, que é uma função agora de 3 variáveis, e que toma valores no R, tá? E obviamente, acho que eu já falei isso por uma quantidade que eu já perdi a conta, que eu não consigo desenhar isso, tá? Então é o análogo. Quando eu fizer soma de Riemann, isso vai representar um hipervolume. Se a gente vivesse em R4, quer dizer, se a gente conseguisse enxergar em R4, talvez a gente viva, mas não consegue enxergar dessa forma. Se a gente enxergasse em R4, esse processo não se difere em nada do equivalente em 3 dimensões a preencher, desde que a função seja positiva, preencher um determinado sólido com prismas, tá? Só que agora esse sólido tem dimensão 4 e esse prisma é um hiperprisma, tá? Então, tenho essa partição. E aí, o que eu faço? Eu considero, então, considere uma função f. Essa função f tem que ir de um subconjunto do R3 em R. Para a gente, considere. Vou engolir aqui. A gente considera uma função. Bem, essa é simplesmente uma função que leva uma tripla do tipo x, y, z em um w aqui, né? Onde esse w é f de x, y, z. E a gente vai considerar ela contínua, tá? De novo, para ser integrável, não é necessário ser contínua, mas se é contínua, é integrável, então tudo fica mais fácil quando a gente trabalha nesse universo aqui. Só que ele é menor do que o universo das funções onde realmente eu poderia fazer tudo isso que eu estou definindo, tá? Então, eu considero uma função contínua e aí eu defino a soma de Riemann. Então, a soma somatório com o i variando de 0 até n, do somatório de j variando de 0 até m, do somatório de LK, né? K variando de 0 até L. E aí eu vou descrever quem que é isso logo embaixo, tá? F de xi barra, yj barra, zk barra, que multiplica delta de xi, delta de yj, vou dizer quem quer tudo isso aqui embaixo, e delta de zk, onde eu vou pedir que esse ponto pertença ao subparalelepípedo, ao seguinte subparalelepípedo, onde xi barra, yj barra, zk barra, pertence a esse subparalelepípedo que é formado por xi menos 1 até xi, cartesiano com
yj menos 1 até o yj, cartesiano com o zk menos 1, zk. Então esse é um ponto genérico, tá? Como a função é contínua, é integrável em geral, essa escolha se torna irrelevante, até porque eu vou mandar esses deltas aqui para zero. E então você tem que esse ponto é qualquer elemento dentro do subparalelepípedo, e você tem que o delta xi é igual a xi menos xi menos 1, ou seja, o tamanho desse intervalo, o delta yj vai ser o yj menos o yj menos 1, ou seja, o comprimento dessa dimensão, e o delta zk vai ser o zk menos o zk menos 1, que é o comprimento desse intervalo. Então, observe que o que eu tenho aqui é um elemento de volume, né? É um delta V, que é o volume, o que está escrito aqui é o volume desse subparalelepípedo. Então, quando eu tenho um volume vezes uma altura, quando era área vezes uma altura, eu tinha um volume de um objeto que era tridimensional. Agora eu tenho um volume e uma altura. Isso é o hipervolume de um objeto quadridimensional. Então, um cubo em R4, qual que é o volume ou o hipervolume de um hipercubo? É volume do cubo vezes a sua altura, que é L. Então, existe um objeto em R4, que é difícil, obviamente, não dá nem para desenhar, mas seria como se fosse um cubo e construído com vários outros cubos. Eu vou ver se na semana que vem eu trago para vocês a dica, tem um documentário sobre o R4 que é bem interessante, principalmente para os alunos que têm mais interesse em física, é um ótimo jeito de você desenvolver um pouco de intuição em relação a esse espaço. E por que eu fiz com duas e agora estou fazendo com três? E eu vou basicamente dizer para vocês no final da aula que com n a partir do 4 as coisas seguem de forma muito análoga. A gente trabalha até aqui, uma porque ficar fazendo integrais, bem, se eu colocasse lá 5 símbolos de integrais, muito complicado e totalmente desnecessário, já que é muito análogo. E segundo, porque esses dois casos são os mais interessantes, os casos que acontecem em R3 e os casos que acontecem em R4, do ponto de vista de aplicações, do ponto de vista geral, tá? Então é onde você consegue resultados que você consegue levar para outras áreas do conhecimento, tá bem? Então isso é a soma de Riemann. Então essa soma, faltou terminar, né? Soma é chamada de soma de Riemann. Um matemático alemão que desenvolveu bastante a matemática no século XVIII, tá? E assim como todas as outras. Integrais são todas definidas dessa forma. Não é a única forma de definir integrais, mas provavelmente, pelo menos a nível de graduação, vai ser a única que vocês vão ter contato, tá? Mas existem outros tipos de integrais bem mais gerais do que as integrais via soma de Riemann, tá bem? Então essa é a soma de Riemann. Ela representa uma aproximação de um hipervolume. E aí, para definir a integral tripla, então, seja delta o máximo entre delta entre os deltas xi, os delta yj e os delta zk, com o i variando de 0 até n, o j variando de 0 até o m e o k variando do 0 até o l,
que eu quero dizer por essa notação? Não é um vetor não, tá? É o máximo de todos os valores. Você pega todos, isso é uma quantidade finita, né? Obviamente. Eu disse que N, M e L limitam o número de cortes. Eu vou fazer ir para o infinito, mas em todos os passos desse processo são passos finitos. Então eu pego esse, vejo o máximo e aquele delta vai representar exatamente o máximo geral, tá? Então seja delta esse máximo aí, variando sobre todos esses deltas, seja os deltas x, delta y e delta z. Então, quando existe temos que, quando existe temos que a integral tripla sobre aquele retângulo que tinha chamado de b, né? Sobre b, a integral tripla da função f de x, y, z, dv, que também pode ser escrita, eu vou deixar dv aqui, dv é o elemento de volume, também pode ser escrita como a integral tripla sobre b de f de x, y, z, dx, dy, dz. É por definição o limite daquela soma tripla com o i variando. O espaço ficou ruim, tá? Eu vou empurrar para lá porque senão vai ficar muito feio. E vou deixar só o dv porque, bem, já ficou claro desde a outra de que é a mesma coisa, tá? Então, sobre b de f de x, eu vou escrever a mesma coisa. Não precisa, se vocês apagarem, não precisa apagar não estava errado. Eu só quero mais espaço para escrever. É o limite quando esse delta aqui, que representa o máximo, vai a zero, daquela soma tripla que está lá no quadro 3. Então, o i varia de 0 a n, o j de 0 a m, o k varia de 0 a l, f de xi barra, yj barra, zk barra, delta xi, delta yj, delta zk. Muita gente acha essa notação esquisita, não entende bem essa notação, principalmente quando está fazendo o curso de cálculo 1. Quando vê definir somas de Riemann lá, o maior desespero de alunos de cálculo 1 é se vai cair somatório na avaliação, né? Vocês de repente descobrem que não cai, porque o teorema fundamental do cálculo faz esse trabalho. Mas existe uma coisa valiosa na notação, que é, se você pensar que é uma soma infinita, ou seja, é o limite de somas finitas, a maioria das propriedades de integração você deriva daqui, tá? Tudo que vale para somas, você consegue preservar para as integrais. Então, se você quebrar em subconjuntos, você integra no outro, o resultado é a soma dos dois. Uma constante sai multiplicando todo mundo. A soma vira a soma das integrais triplas. Essas propriedades são todas consequências da definição delas ser via somatórios. Então, temos que... Isso aqui é uma definição, tá? Então, a integral tripla é definida dessa forma. Quando existe, eu estou falando do limite, tá? Então, quando isso daqui existe, isso daqui é definido dessa forma. Tá bem, e aí isso foi a definição sobre retângulos, né? Primeira coisa é teorema de Fubini. Então, essa foi a definição. Não se calcula desse jeito. É só uma compreensão de onde vem. Se calcula usando o teorema de Fubini. Então, essa aqui é ruim. Vou pegar essa daqui. Teorema de Fubini. Bem,
Tem alguns termos mais técnicos, mas desde que ela seja contínua, uma das facilidades de em cálculo 2 a gente assumir a continuidade, é que eu consigo dar uma reduzida nas hipóteses dos teoremas, tá? Quando eu assumo que ela é contínua, então o teorema de Fubini vale, e o que ele diz é o mesmo que ele dizia lá no cálculo de integrais duplas, é que essa integral, se existe nas condições, vamos listar aqui brevemente, né? F que vai de A em R, subconjunto de R3 em R, contínua. F, quer dizer, o B, né, que é o meu retângulo lá, B, que é o conjunto dos x, y, z do R3, tal que x está entre A e B, y entre C e D, e z entre E e F. Um subconjunto do domínio, né, para fazer sentido eu calcular aqui, então subconjunto de A. Então, nessas condições, eu posso usar o teorema de Fubini, que me diz que integrar sobre esse paralelepípedo em relação ao elemento de volume, que é aquele limite lá, é equivalente. Tem várias formas de escrever isso, mas eu vou fazer uma que é um pouquinho mais reduzida. Não vou escrever todas as combinações, né? Porque tem várias ordens que você poderia colocar aí. Na verdade, são 6 ordens possíveis. Seria a combinação de 3, quer dizer, o 3 fatorial. Não vou escrever todas porque a gente já fez isso para integrais duplas, então eu vou simplificar dizendo para vocês o seguinte, que a integral pode ser calculada como a integral de A até B, da integral dupla, tá? Da integral dupla sobre o retângulo CD cartesiano EF, que é basicamente um retângulo, tá? É para dizer para vocês que aqui dentro é uma integral dupla e o teorema de Fubini para a integral dupla que a gente já fez permite que essa daqui também você troque as ordens. Então, de f de x, y, z. E aí aqui dentro vai ficar o elemento de área, né? Que seria o dy, dz e o dx de fora. E aí, obviamente, para fazer essa conta aqui de dentro, eu posso usar o teorema de Fubini e escrever na ordem que eu preferir, y ou z primeiro, que é igual a CAD da integral dupla agora sobre AB cartesiano EF de f de x, y, z, dA de dy, e aqui dentro novamente, pela continuidade de função, eu posso usar o teorema de Fubini para reordenar também essa dupla. E por fim, de E a F da integral dupla, agora sobre CD cartesiano EF de f de x, y, z, elemento de área e depois dz, tá? Então o teorema de Fubini é esse. Pode deixar um pouquinho aí no quadro, que nada mais é do que dizer que eu posso reordenar as integrais da forma, desde que seja integrável e funções contínuas são sempre integráveis, eu posso escolher o melhor formato, tá? A melhor ordem. Antes de fazer os exemplos, como eu disse, eu vou apresentar o conteúdo, porque ele se dá muito por analogias, e aí depois a gente vai ter bastante tempo para fazer bastante exemplos, principalmente quando se tratar das mudanças de coordenada e de encontrar as regiões de integração. A gente vai guardar mais tempo para poder fazer uns exemplos um pouco mais elaborados, tá? Ok, e aí quando você entende... Bem, o que a gente fez para integrais duplas, né? Para as integrais duplas eu defini
em retângulos, eu disse que valia o teorema de Fubini, e aí eu não fiz na hora que eu deveria ter feito, agora eu vou fazer porque eu não esqueci. Vamos ao corolário do teorema de Fubini, que também vale aqui e aumenta um pouco o número de possibilidades, tá? Então, corolário de quem? Do teorema de Fubini, tá? É o caso que você consegue separar a sua função em formato de produtos de subfunções que dependem só de algumas das variáveis. Então, tem dois casos, e aí os outros, a menos de você renomear as variáveis, se reduz a esse. Os dois casos que você consegue quebrar o teorema de Fubini é quando a sua função, nas mesmas condições lá do teorema, até porque é um corolário, então as hipóteses são as mesmas, mas no caso especial em que a sua função f de x, y, z se escreve, bem, ela pode ser o produto de uma função que só depende de x, uma função que só depende de y e uma função r aqui que só depende de z. Nesse primeiro caso, eu tenho que a integral sobre um prisma, como é aquele prisma B nosso lá, só para ficar um pouquinho mais claro, em um prisma AB cartesiano CD cartesiano EF da função f de x, y, z dv pode ser calculada de fato como produto, né? Você não precisa integrar considerando que uma é constante, depois jogar na outra. Você pode quebrar isso na integral de a até b, de g de x dx, integral de c a d, de h de y dy, e a integral de e a f, de r de z dz. Então, isso é permitido quando a função se quebra dessa forma. E aí, esse segundo caso, que eu poderia quebrar em vários subcasos, mas eu vou fazer um, e se não for do jeito que vai aparecer aqui, só renomear as variáveis e fica igual, é quando você tem que f de x, y, z se escreve como produto de duas funções, onde uma só depende de uma das três variáveis, que sem perda de generalidade, eu vou dizer que tem uma que depende de x, e a outra parte é uma coisa que depende de y, z. E é óbvio que poderia ser g de y, h de xz, ou g de z, h de x, y, né? As rotações que você pode fazer aí não faz nenhuma diferença. Aí, nesse caso, você pode escrever aquela integral sobre o paralelepípedo AB cartesiano CD cartesiano EF. É bastante já vi, né? Parece que eu já vi isso. Então, é exatamente nesse sentido. E é déjà vu mesmo, tá? Não é déjà vu, não. A pronúncia correta é déjà vu. Tá bem. E aí, nessa situação, você pode quebrar isso como uma integral de a até b, de g de x dx, e uma integral dupla, que é sobre o retângulo CD EF do h de YZ dA. Então, isso vale. Corolário do teorema de Fubini, para deixar um tempinho aí pode fazer um exemplo do primeiro caso do corolário? Posso, mas como eu quero fazer a teoria, tá? Os exemplos mais elaborados, como vocês devem ter percebido na aula de exercício, ele leva um tempo. Então eu posso fazer um exemplo que você vai achar até um pouco frustrante, mas eu faço. Mas vai ter exemplos menos frustrantes em breve, tá? Deixa eu pegar aqui. Um exemplo simples do primeiro caso é uma função, sei lá, no paralelepípedo 1, 2,
3, 4, que você pensa numa função que é produto. Então, para não ficar muito frustrante, eu vou pegar pelo menos funções de naturezas diferentes. Vamos pegar, sei lá, x ao quadrado vezes o seno de y vezes e elevado a z dv, tá? E o que você observa é que essa função ela se reescreve como produto de subfunções que depende das variáveis separadamente. Então você tem uma g de x, que é x quadrado, uma h de y, que é seno de y, e uma e elevado a z aqui, que é uma função que só depende de z. Então, isso daí poderia ser reescrito como a integral de 1 até 2 de x quadrado dx, a integral de 1 a 3 do seno de y, dy, e a integral de 1 a 4 de e elevado a z dz. Então, isso é o que você pode simplificar e depois eu faço até uma do outro, não tem muita dificuldade. Essa integral é x ao cubo sobre 3, de 1 até 2, da integral do seno menos cosseno, então menos cosseno de y de 1 a 3, e elevado a z, porque a integral de elevado a z é ela mesma, de 1 até 4. Isso aqui fica 8 menos 1, 7, então 7 sobre 3, que multiplica, não são cosseno de 3 e cosseno de 1 são números transcendentes, então não vai dar para melhorar muito isso daqui, vai ficar mesmo cosseno de 3 menos cosseno de 1. Para quem não sabe, um número transcendente é um número que não é raiz de nenhum polinômio de qualquer grau sobre os números racionais. E esse é o caso tanto do cosseno de 3 como cosseno de qualquer número algébrico diferente de 0, tá? Então, cosseno de 3, cosseno de 1, que não dá para simplificar, é isso aí mesmo, só dá para aproximar, de e elevado a 4 menos z. Então, fica esse valor, e não tem muita diferença se eu fizer um exemplo que é o segundo caso do corolário, né? Pois não? É menos que isso. Aqui é menos, aqui é mais. Obrigado. Porque tinha um menos da integral. Certo? Então, o outro exemplo não teria muita diferença. Para eu não fazer um outro exemplo, eu vou simplesmente dizer para vocês que esse daqui também é um exemplo do segundo caso. É claro que ele fica mais simples assim, mas você poderia calcular essa mesma integral, observando que isso daqui, isso aqui é uma função que só depende de y, uma função que só depende de z, mas facilmente pode ser vista como uma função de y e z. Então, essa mesma integral você poderia ter resolvido assim. Seno de y e elevado a z dv. Você poderia ter observado, talvez você só conseguiu naquele momento, na correria, percebeu que o x se separa. Então, você escreveria a integral de 1 até 2 de x quadrado dx e ainda teria que calcular essa em duas variáveis, ou seja, a integral sobre o retângulo 1, 3, 1, 4 do seno de y e elevado a z. Mas como eu disse, não fiquem muito frustrados, a gente vai fazer exemplos mais elaborados que esse. Porque eu quero apresentar a teoria para a gente fazer coisas um pouco mais profundas teoricamente, tá? Então, seguindo, o que a gente já tinha feito? A gente para integrais duplas, a gente definiu por somas de Riemann, apresentou o teorema de Fubini para conseguir jogar o problema para o cálculo 1. Deveríamos, não fizemos nessa ordem certinha, mas deveríamos ter comentado lá o corolário do teorema de Fubini. Fizemos isso depois, mas fizemos.
E aí o que vem naturalmente é o que acontece em regiões mais gerais, né? E aí é que as coisas vão ficando complicadas. Porque se já era difícil no R2, imagina como fica no R3, né? Então vamos lá. Regiões gerais. Regiões gerais. Bem, regiões gerais é o, o que é meio óbvio, mas como integrar sobre elas é um pouco mais complicado. É o caso onde agora, quando era uma região geral do R2, eu tinha um desenho aqui. Agora meu feijãozinho ele é tridimensional, né? Ele é uma coisa assim, tá? Então ele é uma região aqui do R3. Esse agora é o meu S sobre o qual eu quero calcular uma integral. Então é um conjunto aqui de pontos do R3 formados por uma região que não tem um formato de um paralelepípedo, não tem uma forma geométrica muito definida, e eu estou considerando uma função f de 3 variáveis que vai em R e ela é contínua e eu quero integrar ela, tá? E aí como que fica, né? O processo é o mesmo, só que mais complicado na prática, tá? A hora que você vai realmente exercitar, isso fica um pouco mais difícil. Porque você pode pensar o seguinte, você pode descrever S de 3 formas diferentes, enquanto que lá as nossas regiões gerais eu podia escrever de 2 formas diferentes. Eu posso descrever o S assim. O S são os x, y, z, tal que, do R3, né? Tal que. Bem, eu venho aqui no meu feijão tridimensional e escolho uma primeira variável para ser a variável que vai ficar independente, ou seja, um x máximo ou um x mínimo. Pode ser feito em qualquer uma das 3 que você escolha. Se você escolhe e é totalmente análogo, mas é claro que as expressões mudam. Então, quando você vem, você fixa ali um x máximo e um x mínimo. Então, você fica com algo que é assim. Você tem que o seu x, ele varia de valores... do jeito que eu desenho aqui, seria melhor colocar o y, porque aqui é o eixo x, o eixo y, o eixo z. Acho que talvez geometricamente fica mais fácil de vocês visualizarem se eu escolher um y mínimo aqui e escolher um y máximo aqui, né? E aí as outras é que vai ficar dependendo. Então, quando você faz isso, você tem que seus valores de y vão ficar variando entre esse valor mínimo, que nada mais é do que a menor coordenada y, tal que algum ponto do seu conjunto S tem esse y como coordenada. Então, y mínimo até um y máximo. Bem, mas quando você faz isso, você percebe que as outras começam a depender. Então, quando você fixa um y aqui, aí o que você pode pensar, né? Esse y fixado, ele faz um corte aqui, tem um plano que corta esse feijão, tá? Quando você pega esse plano, vamos pensar que é exatamente esse plano aqui, tá? Tá cortando aqui o y e tá cortando aqui. Quando você olha para esse plano, você joga ele aqui, tá? Você joga ele no XZ. Porque observa que o plano que eu estou cortando, o desenho não ficou bom, mas o plano que eu estou cortando, ele é um plano que é paralelo ao plano YZ. Quer dizer, XZ. O plano XZ é o plano Y igual a 0. O que eu vou fazer é olhar para um Y igual a um valor qualquer, que é um valor que está entre o Y mínimo e o Y máximo, cortar por ele, ele vai ser paralelo a esse. O que significa que esse corte dá um desenho, que é basicamente a interseção desse plano com o meu feijão. Pode dar uma circunferência, pode dar uma elipse, pode dar alguma coisa lá, um desenho.
Esse desenho eu olho ele aqui nesse plano. Então ele forma um desenho aqui, tá? É a projeção, é como se eu pegasse esse desenho e desenhasse ele lá naquele plano. O que eu vou ter com isso? Bem, agora eu posso olhar só em x e z. Significa que existe um x mínimo e um x máximo para essa região. Então, a depender do y, eu consigo colocar o x entre um a de x, um a de y. Eu tenho um a de y que vai limitar inferiormente o meu y, superiormente eu tenho um b de y. E por que depende de y? Porque conforme o y varia, o desenho aqui vai variando. É como se você estivesse passando o plano, pois não. Isso, obrigado. Agora sim, conforme você anda o y aqui no feijão, o desenho vai mudando e conforme ele vai mudando, as limitações superior e inferior do x variam juntamente, tá? E aí o que acontece? Porém, esse desenho ainda não é um retângulo. Então, quando você tem o x mais o z, ainda fica dependendo de cada traçado, né? Para cada x que você escolhe entre o x máximo e o x mínimo, que são esses dois, que já dependiam de y, o z vai variar de uma forma diferente, tá? O que significa que eu ainda tenho... Deixa eu dar uma apertada aqui para ficar bonitinho, tá? Não precisa apagar não, tá certo? Eu só vou dar uma apertada. Então, eu tenho que o a de x, a de y, é um que limita inferiormente o meu x, que é limitado superiormente por um b que vai depender do y, conforme o y percorre. E bem, eu tenho um e. E de quem? Bem, primeiro que o depende do y, porque para cada corte do y o desenho muda. Então, eu tenho um e de y. Só que como também não é um retângulo em xz, então depende do x também. Então depende aqui do x. Ele limita inferiormente o meu z, que é limitado superiormente também por uma função que é de y e x. E, bem, essa descrição do S me diz que eu posso integrar, desde que a função seja integrável, ela é uma função contínua, então integrar sobre S a função f de x, y, z dv, isso é equivalente a integrar de y mínimo. Do mesmo jeito, né, os valores que são independentes, eles ficam na integral mais externa. Isso porque no final eu quero um número, né? Isso aqui me dá um número. Se é integrável, é um limite, esse limite é um valor real. Então, no final, não pode ter dependências de variáveis, que senão seria uma função. Então, até o y máximo. Aí, internamente, bem, qual que vem na segunda? A que vem na segunda é a que só depende da mais externa. Então, você vai... A integral mais interna é a que depende do número máximo de variáveis, que depende de todas as outras. Então, você vai diminuindo a dependência conforme você vai saindo das integrais. Então, aqui é a de y, b de y. Tem uma lógica que vocês podem aplicar, que é, eu quero que chegue um número. Então, aqui só pode depender da última variável, porque é ela que eu ainda vou integrar. Se isso aqui dependesse ainda do z, o z já foi, não tem como isso virar número, tá? Eu já vou ler o comentário do Zoom. Só para eu terminar de escrever, aqui vai ficar um e de y e x, um f de y e x, e aí sim a função f de x, y, z. Tenho que tomar muito cuidado, se já tinha que tomar cuidado das integrais duplas, imagina aqui que eu vou fazer muita conta no processo de quem que está mais interno, é o z que depende das outras variáveis, um pouco menos externo x, por causa dessa restrição, e a mais externa de fato é o y, do jeito que eu fiz. E é óbvio que tudo isso pode ser mudado fazendo as devidas alterações nas variáveis, né? Ah, mas eu escolhi começar no z máximo até o z mínimo. Então, o z é o mais externo. Ah, quando eu vim... Aí tá, o z faz você projetar aqui no plano xy. Ah, eu quis primeiro colocar o y em função do z. Então, você teria um y aqui e no final x. A ideia é análoga, tá? Você roda o plano ali, renomeia que sai.
Professor, essa definição é como se essa representação dessa figura tocasse em todos os pontos limitantes do plano tridimensional que ela está inserido. É basicamente isso. É como se você... É aquilo que eu acho que eu comentei numa aula passada, que é você mapear uma determinada região. É você me dar coordenadas mesmo. A palavra coordenada está muito associada ao fato de você conseguir identificar. O relevante aqui é você perceber o seguinte, que dessa forma, quando eu descrevo Z, eu consigo ter certeza se um ponto está ou não no S, né? Porque eu pego um ponto qualquer do plano e eu quero saber se ele está ou não está no S. O que eu faço? Eu observo se a coordenada y dele está nesse intervalo. Estando a coordenada y nesse intervalo, eu vejo se para aquele y do meu ponto, quando eu jogo nessas funções superior e inferior, isso implica que o x esteja aqui dentro. E por último eu vejo se, bem, estando eu determino aquele x. Estando, eu olho se o z satisfaz essas condições para a função. Então é um mapeamento da região. Exemplos, como eu disse, o exemplo pode ser muito simples e meio sem graça até. Ou, e aí a gente vai fazer bastante até final. Por isso que eu quero encerrar a parte mais teórica, porque isso não é fácil, tá? Eu posso pegar um exemplo aqui trivial, sei lá, você pode pegar uma coisa do tipo x mais y, x menos y, y quadrado até, deixa eu ver aqui, 0 até 1 menos y quadrado, e aqui de 1 até 2, e para garantir que não vai dar uma coisa muito complicada, eu integro z nessa região, tá? Primeira coisa, eu vou fazer desse jeito para chamar a atenção de alguns detalhes. Primeiro que o z é o mais interno, porque fica óbvio que o z é o mais interno, porque isso aqui tem dependência de x e y. Então, z é o mais interno. E qual que está aqui? Bem, observe que tem dependência de y, então aqui é o x, tá? E só no final você tem um y. Então, isso é uma região que até para desenhar ela dá algum trabalho, por isso que a gente vai fazer bastante prática antes da nossa avaliação, mas o processo primeiro, eu posso mudar a ordem de integração? Só poderia mudar a ordem de integração se eu descrevesse essa região e conseguisse mudar as funções, que é do mesmo jeito que vocês fizeram, por exemplo, na sessão de monitoria lá do ciclo 2. Você viu uma integral, aquela integral não saía imediatamente naquela região de integração, e o que vocês tiveram que fazer? Vocês tiveram que remapear ela, trocando a ordem das integrais, mas para isso você teria que encontrar quem que é, por exemplo, o y em função do z para você trocar essas ordens. Então é complicado. Esse exemplo é só para vocês perceberem que na prática é uma integral, é muito semelhante ao que você faz em integral dupla. O que você faria aqui você tem as funções em cima e embaixo, você tem que jogar, aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, observa que aqui é a variável que não depende das demais, você ainda está integrando de 0 a 1 menos y quadrado, e aqui dentro você faz o teorema fundamental do cálculo. É z, você está integrando em z, a integral é z quadrado sobre 2. Porém, o que limita ele são funções de x e y. Então, você tem z quadrado sobre 2 variando de x mais y até x menos y. A ideia é a mesma, tá? A lógica não muda em nada em relação ao que vocês já fizeram. dx, dy. Aí você vem, aplica nos limitantes de integração, vai ficar de 1 até 2, de 0 até 1 menos y quadrado. O que vai acontecer aqui é que você vai ficar com x mais y quadrado sobre 2. Não, em cima era o menos, né? Então, x menos y quadrado sobre 2 menos x
mais y quadrado sobre 2, e aí dx dy. Quando você faz essa conta, aqui vai ficar x quadrado que vai cancelar com x quadrado aqui, aqui vai ter um y quadrado que vai cancelar com y quadrado aqui, e aqui vai ter menos 2xy. Menos 2xy com menos 2xy, por causa desse daqui, menos 4xy, que dividido por 2, 2xy. Aí para baixo é cálculo 1, tá? Não tem muita coisa não. É você conseguir fazer a conta. E, como vocês devem ter percebido na lista passada e na lista que está disponível, isso pode não ser nada trivial. Então ficou menos 2xy dx dy. Ok, todo mundo entendeu o que eu fiz, né? Produtos notáveis aqui só. Não, se ficar muito confuso daqui para cá, faz uma continha aí no cantinho do caderno que vocês vão observar. É só produto notável do quadrado da diferença do quadrado da soma. E aí ia aparecer um 4 e com esse 2 cancelou. Bem, aí aqui virou uma integral dupla, numa região geral. Então você integra de 1 até 2, de 0 até 1 menos y quadrado. Aqui eu já vou integrar, né? Então, estou integrando em x. Bem, eu tenho um menos y que eu posso colocar aqui, porque não depende. 2x, quando você integra, dá x quadrado, tá? Então, x quadrado, variando da onde? De 0 até 1 menos o y quadrado dy. E aí, isso aqui é em x, né? Então, eu tenho que substituir aqui no x. Então, vai ficar a integral de 1 até 2. Bem, no 0 vai dar 0, então de menos y, que multiplica 1 menos y quadrado ao quadrado dy. Mais uma continha aqui que é chatinha, mas, bem, vocês conseguem fazer. Essa integral vai dar a integral de 1 até 2. Aqui você abre pelo produto notável. Vai ficar menos y, aí depois mais, vai ter um 2y quadrado, que vezes o y vai dar 2y ao cubo, e por fim você vai ter um y à quarta positivo, que com menos vai ficar menos y à quinta dy. Isso, se essa daqui vocês já sabiam pelo ciclo de atividades passadas, essa daqui vocês sabem desde criança, né? É só menos y quadrado sobre 2 de 1 até 2, mais 2 com 4 vai cancelar, então y à quarta sobre 2 de 1 até 2, menos y à sexta sobre 6 de 1 até 2. E eu vou deixar para os curiosos fazer essa continha, tá? Porque faltou espaço. Mas não é difícil não, acho que essa daqui tá de boa. Entenderam? A lógica é a mesma. Isso significa que é fácil? Não. Vocês vão ver, a hora que vocês pegarem a lista e começarem a fazer as contas, vocês vão ver que é difícil. Mas o que eu estou tentando chamar a atenção de vocês é que o mais importante é a prática, tá? Porque a teoria de integração, não sei se todos concordam, mas a minha opinião sobre o curso de Cálculo 2 é que enquanto na primeira parte do curso você tem muitas definições, muitos conceitos difíceis, inclusive, de você compreender eles, a abstração deles, né? Por exemplo, multiplicador de Lagrange é uma coisa difícil mesmo, é uma coisa que é uma geometria complicada, hertziana e tudo mais. Entender de onde vem aquelas coisas é mais difícil. No caso das integrais é mais simples, só que a contrapartida é que as contas são, em geral, longas e algumas bem difíceis, tá? Então vamos dando sequência, 12:10, temos mais 40 minutos. O que a gente fez depois de definir regiões gerais? A gente percebeu que às vezes, mesmo eu usando essa técnica aqui, de quebrar em uma região mais geral, mesmo assim eu não consigo integrar. Por quê? Porque a região é tão complicada que até quando eu consigo mapear ela, que já é difícil encontrar qualquer região de integração, se vocês pegarem em relação à lista de exercício, vocês podem pensar, por exemplo, na questão 2. A dificuldade da questão 2 era fazer isso, certo? Era só isso, porque a função aqui dentro era simples, era x².
A dificuldade da questão 2 da lista de vocês era encontrar uma integral a menos, mas colocar essas funções. Aí você observa que, por causa da figura, você tem que quebrar em sub-regiões. E aqui, pessoal, não é diferente, tá? Às vezes você tem uma coisa que é, sei lá, suponha, a gente vai, inclusive, a uma integral clássica, é a tal da integral que é meio que um sorvete, tá? Sorvete. Não é bonito não. Quer dizer, o desenho é bonito, mas a integral é difícil. Você tem um pedaço que é um cone. E aí aqui em cima você tem um pedaço que é uma parte de uma esfera, tá? Então aqui você tem uma parte que é uma esfera. E aqui você tem uma parte que é uma coisa cônica, tá? E aí você quer integrar sobre essa região. E às vezes, o jeito mais fácil é você usar uma mesma mudança de coordenada, pega o cone, pega essa parte da esfera e integra. Mas às vezes não é, às vezes você usa um tipo de coordenada aqui embaixo e a coordenada que você usa aqui é outro tipo de coordenada. Então, você pode fazer a mesma coisa que vocês fizeram na questão, espero que vocês tenham feito, na questão 2 da lista. Pode pensar que o cone é um pedaço, a parte da esfera é um outro pedaço, aí você integra na parte da esfera de um jeito, integra na parte que é um cone de outro jeito. Um exemplo até mais claro disso é quando você tem um cilindro e em cima você tem uma semisfera, tá? Então você tem algumas coisas desse tipo, e aí você vai perceber que tem uma série de mudanças aí de variáveis que você consegue em um lugar fazer de um jeito, outro lugar fazer de outro jeito e por aí vai, tá? Ou se fosse uma caixa, você tem uma caixa aqui embaixo. E aí em cima dessa caixa você tem uma cúpula, tá? Sei lá, uma igreja aqui, que tenha, você quer encontrar o volume de uma catedral, que tem esse formato aqui. Então você também teria que separar em regiões e a integral aqui, mas a integral aqui é a integral sobre o todo, tá bem? Então tem muitas coisinhas mais nesse sentido que torna mais difícil. E aí, para fazer esses tipos de coisas, por exemplo, integrar sobre o meu sorvetinho aí, você pode considerar as mudanças de variável. Professor, mas no ciclo passado a gente levou as 2 semanas para falar tudo isso. Sei, mas estou fazendo por generalizações, tá? A gente vai fazer com detalhe cada um desses passos do ponto de vista da execução, de fazer as contas. A teoria, ela é análoga, tá? Então, mudança de variáveis. Okay. Mudança de variáveis funciona também da mesma forma, tá? Você tem um subconjunto do R3 que é complicado. Você tem lá o feijãozinho. Você tem um feijão, tá? E aqui você consegue, e na verdade você sempre consegue. É verdade, mas às vezes só é muito difícil. Você tem aqui um feijãozinho. E é verdade, tá? Que existe quase para feijão, esses desenhos que eu faço assim. É verdade que existe uma mudança de variável que transforma isso daqui em um prisma, tá? Isso dá para fazer isso daqui. Esse daqui é mais complicado porque ele tem um vértice. E vértice às vezes dá problema. Mas se for uma coisa suave, a gente diz que um objeto ele é suave quando ele não tem quinas, não tem essas coisas mais complicadas. Quando ela é uma coisa assim, você sempre consegue levar num prisma mesmo, tá? Não sei se vocês já viram aquelas coisas mais de divulgação da matemática, onde você pega um objeto, você consegue dilatar, então você consegue mostrar que um donut e, sei lá, e uma xícara de café são equivalentes. Por quê? São 2 objetos tridimensionais que a característica topológica, a característica geométrica principal deles é que os 2 têm um furo. E por ter um furo, você consegue dissolver. Você pensa que a xícara é de borracha, então você espreme, vai torcendo até que você faz uma xícara se tornar um donut. Então, esses tipos de transformações é o que diz que eu consigo fazer, por exemplo, isso. Eu aperto, estico de um lado, expando, contraio e faço virar um retângulo.
Por que a gente não faz isso sempre? Porque às vezes é mais difícil encontrar a transformação que faz isso, que é necessária para o jacobiano, do que propriamente resolver a integral. Mas sempre ela existe. Então a gente acaba ficando fixa a algumas mudanças, que é no caso as coordenadas esféricas e cilíndricas, porque elas é bem conhecidas e muito úteis, tá? Então, você consegue transformar o seu objeto tridimensional, de preferência, não é necessário, mas o ideal é que fosse algo bem mais simples, por exemplo, um retângulo, tá? E isso é feito por uma mudança de variável. Assim como nas integrais duplas, eu vou considerar que a φ sai daqui para cá, tá? Estou dizendo que o meu objeto complicado ele é a imagem de algo mais simples. É isso que aconteceu nas coordenadas polares e é isso que vai acontecer nas coordenadas esféricas e cilíndricas. Então, é φ de x, y, z. Então, as condições da φ são as mesmas. φ vai de algum subconjunto aqui do R3 em R3, o que significa que qualquer ponto daqui é a imagem de alguém daqui. Então, eu tenho um U, V e W, que é levado pela φ, então U, V e W é um ponto que está aqui, e ele é levado pela função φ em x de UVW, y de UVW e z de UVW. O que é isso? É dizer que esse ponto aqui vai num ponto XY aqui, XYZ aqui, e isso se dá por uma função φ. Então eu vou pedir que ela seja bijeção, porque quando eu faço esse tipo de transformação eu não quero sobreposições. Seria ruim para passar da integral daqui para a integral aqui, se eu tivesse um pedaço daqui que vai em dois pedaços diferentes aqui. Então, eu preciso... Por isso que é uma transformação meio que geométrica mesmo. Eu faço isso daqui se dissolver, se moldar a isso. Quando você faz isso, é uma bijeção. É como se você fosse desmontando continuamente. É uma bijeção de classe C1. Tudo igual, né? A única coisa que vai mudar é porque agora a minha função é de 3 variáveis, o que significa que a sua jacobiana é uma matriz 3×3. Então, se ela é C1, eu posso calcular a sua jacobiana. Então, matriz jacobiana é aquela matriz J, que o determinante dela é o jacobiano e o que eu preciso é do módulo do jacobiano. Então, ela é uma matriz J, que é formada por quê? Aí, de novo, aquele cuidado. A forma com que ela é definida, a forma mais usual é deriva x em relação a u, y em relação a u, z em relação a u, coloca na primeira coluna, depois em relação a v e depois em relação a w. Se você tomar a transposta ainda vai funcionar, mas se você misturar muito as coisas vai dar problema. Então tentem sei lá, decorar, tentem manter o padrão, tá? Porque é a derivada de x em relação a u, de y em relação a u e de z em relação a u. Vocês vão ver que alguns livros consideram a transposta dessa matriz, que é basicamente você refletir ela em torno da diagonal principal, porque no final é um módulo e o máximo que isso faz é mudar sinal. Então, derivada de x, y e z em relação a u, derivada de x em relação a v, y em relação a v, z em relação a v, derivada de x em relação a w, de y em relação a w e de z em relação a w. Essa é a matriz jacobiana, aplicada no ponto, mas para evitar muito desgaste, ficar muito grande a expressão, vou fazer só assim. O jacobiano, vou colocar, é o determinante dela.
precisa decorar esses nomes não, tá, pessoal? Obviamente eu não vou perguntar esse tipo de coisa lá. Se você falar assim, pela matriz que eu não lembro o nome, mas você sabe qual que é a matriz, eu não vou tirar nota porque você não sabe o nome. É só para dar referência aos que o merecem, tá? Que no caso é o Jacob. O jacobiano é o determinante dessa matriz. Então ele é... E ele tem aquele símbolo. DROM x, y, z. DROM u, v, w. É o determinante dessa matriz. Determinante de J. Aqui, se você, especialmente para quem não fez álgebra linear, que eu acho que é o caso da maioria de vocês, aqui determinante é um pouquinho mais complicado, tá? Ele usa aquela regra determinante de uma matriz 3×3, é o produto dessa por essa, ou seja, essa vezes essa, por essa daqui, menos o produto. Então essa daí são as positivas e as negativas são essa daqui e essa daqui, tá? Forma esse desenho cruzado aí. Então fica... dá um trabalhinho, não vai caber tudo aqui. É essa vezes esse vezes esse. Pega o determinante de uma matriz 3×3 que vocês vão conseguir calcular aqui, tá? Então para chegar aqui você tem que fazer esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Quando a gente fizer do caso da cilíndrica e esfera, talvez fique mais claro para quem não lembra muito sobre determinante, essas coisas, principalmente de matriz 3×3. E aí, tá, aqui não vai caber. Nessas condições, o teorema de mudança de variável me permite passar de x, y, z para u, v e w, desde que eu coloque lá como um fator multiplicativo o módulo do jacobiano. Então, a gente já está quase terminando o conteúdo, inclusive. Vai dando uma emoção, né? Então vamos lá. A integral tripla sobre φ de r, onde φ é a minha mudança de variável, da função f de x, y, z, dv, ele é pelo teorema de mudança de variável igual a integral sobre o r de f de x de uv, y de uv, que significa que eu tenho que mudar o nome das variáveis, né, de acordo com a função φ, z de uv, que multiplica o módulo do jacobiano x, y, z, uv, du, dv, dw. Isso que está escrito aí não é muito bonito, mas pode deixar no quadro, por favor. Não é muito bonito, mas é o teorema de mudanças de variáveis para integrais triplas. E aí, do mesmo jeito que todo o resto, como é que é na integral quádrupla, né? É o equivalente. E aí para a quinta também, para a sexta também. Ou seja, as matrizes, agora para vir para cá. Se você vai aumentando a dimensão, a matriz aumenta. Então uma função que é de 4 variáveis, ela tem uma jacobiana, que é uma matriz 4×4. Seu jacobiano é mais difícil, porque essa daqui ainda tem regrinha, né? Lá quando você vai para uma matriz 4×4, aí você vai ter que usar alguma coisa do tipo cofator. Então é mais difícil, inclusive, a parte da álgebra linear envolvida, tá? Essa daqui, ou pelo menos deveria, todos os alunos chegar nesse determinante no ensino médio em geral. Só que aí, determinante de matriz 4×4, tudo mais, já é uma coisa mais conteúdo de um curso de álgebra linear a nível de graduação, tá? Mas a analogia é a mesma. E aí, feito isso, esse é o teorema. Então, se vocês quiserem um título para isso aqui, é o teorema de mudança de variáveis. E quais que são as mais clássicas? As variáveis cilíndricas. Então,
que é a que eu vou falar agora, e depois as esféricas, cilíndricas. Bem, as coordenadas cilíndricas são o equivalente de você considerar em um dos planos as coordenadas polares, já bem conhecidas, e na outra você deixa solto. Então, o que as variáveis cilíndricas fazem é, como o nome sugere, transformar um cilindro em um prisma ou em um paralelepípedo. Então, se você considera, por exemplo, um cilindro aqui, tem um Z máximo aqui, e aí você considera um cilindro, nesse caso aqui centrado na origem. Então, as coordenadas cilíndricas vão transformar isso daqui em um prisma. Então, em alguma coisa desse tipo aqui. E de que forma que você faz isso? Bem, você transforma uma das variáveis, no caso aqui, isso aqui é Z, então você faz o x e o y ir para coordenadas polares e você deixa o z solto. Então essa mudança de variável aqui é a mudança de variável φ de u, v e w, que para não confundir vocês eu vou chamar de z, tá? Significa que o z não vai ser transformado. Eu poderia colocar um w aqui, mas poderia gerar uma certa confusão. Então, é φ de uv, na verdade, φ de ρ θ w, né? Θ z. Então, de ρ, θ e z, que faz o quê? Bem, ela transforma as coordenadas x e y em polares, então vai em ρ cosseno θ, ρ seno de θ e z. E aí, quem que é? Então, essa é a mudança de coordenadas que você considera. E aí você faz a mudança. A mudança permite você integrar sobre o retângulo em vez de integrar sobre o cilindro, que facilita bastante, tá? Vou fazer bastante exemplos com vocês, prometo. Vamos olhar quem que é o jacobiano, tá? Então, primeiro vou calcular aqui a matriz. Então, a matriz vai ficar. Eu derivo... Então, essa é a minha função x de ρ θ z, y de ρ θ z e z de ρ θ z, tá? Por causa da identidade, só ver de horário, também de horário. Então, você deriva, por exemplo, x em relação a ρ, vai ficar cosseno de θ. Y em relação, estou fazendo o que está lá no quadro 1, tá? Se quiser, quadro 2, perdão. Mostra o quadro 2 só para... Isso aqui é a jacobiana, matriz J. Mostra lá no quadro 2 rapidinho, por favor. Isso, tá vendo? Eu vou calcular essa daí. Só que o meu U é ρ, o meu V é θ e o meu W é o próprio Z. Então vamos lá. Então quando eu derivo isso daqui em relação a ρ fica cosseno, o Y em relação a ρ fica seno. E o Z em relação a ρ, o Z não depende do ρ, então fica zero, tá? Aí quando você vem para o θ, quando você deriva cosseno em relação a θ, fica menos ρ seno de θ. Aqui fica ρ cosseno de θ. Quando você deriva z em relação a θ, z também não depende de θ, então fica zero aqui de novo. Agora, quando você derivar x em relação a z, não aparece z nessa expressão, então dá zero. Quando você deriva y em relação a z, y também não depende de z, então dá zero. Quando você deriva z em relação a z, dá 1. Então, essa é a jacobiana. E quem que é o jacobiano? O jacobiano dessa mudança ρ, φ, ρ, θ e z. E aí aqui, bem, vocês podem fazer a conta, ou se vocês lembrarem um pouquinho souberem um pouquinho de cofator, você observa que por cofator, quando você escolhe um ponto e aí você considera os cofatores, uma linha, por exemplo, como aqui tem um monte de zero, aqui tem 1, seria esse determinante da submatriz vezes o cofator associado a esse número que é 1, porque ele está na diagonal. Então, sempre tem cofator igual a 1. Não entendi nada que você disse, pessoal. Então, faz pelo clássico. Esse vezes esse vezes esse.
Então, vamos fazer essa continha, só não vou gastar muito espaço aqui. Vamos lá. Esse vezes esse vai dar ρ cosseno ao quadrado, tá? Esse tem um zero aqui, não tem que fazer conta. Esse tem um zero aqui, então também não tem que fazer conta desse lado. Então, na diagonal principal, eu só tenho ρ cosseno ao quadrado de θ. Certo? Conseguem ver? Esse vezes esse, ρ cosseno ao quadrado. Esse vezes zero, não tenho que somar. Zero vezes seno de θ, também não tenho que somar. Então, no lado principal, só tem esse, por regra de determinante. Secundário, esse vezes esse, dá zero, não tenho que somar. Esse vezes esse, também dá zero, não tenho que somar. Então, aqui eu só tenho que somar esse vezes esse, só com sinal negativo, porque isso aqui está na direção, está subindo. Eu troco os sinais. Seno ao quadrado, o menos vai embora, então fica mais ρ seno quadrado de θ. E o que eu estava dizendo com o cofator é o fato de que esse resultado é o mesmo resultado desse determinante, pelo fato de aqui ser 1 e pelo fato de o cofator ser igual a 1. Mas, se você nem entendeu o que eu disse, o resultado é o mesmo, o determinante dessa daqui é o determinante dessa que a gente já conhecia, porque essa daqui é a mudança de coordenadas polares. Então, isso aqui dá só ρ. O que significa que integrar em coordenadas cilíndricas, o jacobiano é o mesmo das coordenadas polares. Então, é o mais... É como se você fizesse uma integral dupla em coordenadas polares e a outra em coordenadas retangulares normal. Então, nas coordenadas polares, o que a gente tem é a seguinte situação. Então, mudança de variáveis, no caso cilíndrica, né? Coordenadas cilíndricas. Cilíndricas. Você fica com a integral sobre φ de r de uma função f de x, y, z, dv, pela mudança de variável se torna a integral sobre a pré-imagem da mudança de coordenadas cilíndricas, que é f de ρ cosseno θ, ρ seno de θ e z. Aí aqui aparece o módulo do jacobiano, que a gente viu que é só o ρ, e aí vai ficar dρ, dθ, dz. Então essa é a mudança particular do caso de coordenadas cilíndricas, ok? Então, a única coisa que muda é eu escolhi uma para ser... quando que eu vou usar isso? Aí de novo, vamos fazer com a prática, mas o que vocês têm que entender é, se a sua região, se eu falo assim, integra com a seguinte condição, você tem que o z varia de 0, só um exemplo, de 0 a 1. E você tem que o x é maior ou igual a 0, o y é maior ou igual a 0, e que x quadrado mais y ao quadrado está entre 1 e 2. Percebe que isso daqui se assemelha muito com o que vocês faziam para coordenadas polares e isso daqui não muda nada. Então, quando que eu vou usar coordenadas cilíndricas? Você vai usar coordenadas cilíndricas quando você percebe que duas variáveis se compõem. A região no plano, por exemplo, aqui, xy é circular, mas na outra não. E aí a segunda mudança é as coordenadas esféricas. Vou deixar isso daqui, vou fazer no outro quadro para a gente não misturar muitas coisas. As coordenadas esféricas é transformar uma esfera em um prisma, né? Então, coordenadas esféricas. O que as coordenadas esféricas faz? É que eu vou tomar um cuidado, não se assustem, já falei algumas vezes, eu vou fazer bastante exemplos até isso se tornar claro, tá? A gente vai ter, na verdade, vocês vão ter 3 semanas para basicamente pegar essas noções. Então, como que eu faço para transformar uma esfera em um retângulo, em um prisma, né? Um paralelepípedo.
Bem, é claro que em duas variáveis eu posso usar as coordenadas polares a princípio, mas não é bem útil porque a outra ficaria complicado. Então, uma das coisas eu acho que dá para perceber é que uma das variáveis é a distância à origem ainda, né? Então eu tenho um ρ aqui que representa a distância à origem, certo? Então, só que o ρ, observem o seguinte, o ρ é o raio da esfera. Ele coincide com o raio desse círculo aqui? Coincide. Mas para fazer as coordenadas polares eu vou precisar de uma projeção dele. Então, o ρ para a gente é o raio da esfera. Então, ρ é o raio da esfera. Bem, o que eu preciso para encontrar o x, o y e o z? Você pode olhar de duas formas. Primeiro, o z é o mais fácil, porque a gente vai escolher um ângulo aqui que não existia nas coordenadas polares, que é o ângulo que esse vetor, que esse segmento faz com o eixo z. Qual que é a vantagem? A gente vai chamar ele de φ, tá? Qual que é a vantagem? Porque por trigonometria encontrar o z fica muito fácil. Quando observa que em relação ao ρ, o ρ vai aqui para baixo, vai até aqui em cima, então se eu fizer o φ variar de 0 até π, eu consigo encontrar todas as projeções ali no z. Então eu faço o φ é o ângulo com o eixo z. Um eixo OZ, que é esse eixo aqui. E aí, uma coisa a gente já ganha. Quem que é z? Bem, se o φ é o ângulo que ele forma com o eixo z, o que eu preciso é do cateto adjacente. E cateto adjacente é ρ cosseno de φ. Certo? Conseguem ver? Olhem para esse triângulo retângulo formado bem aqui. Se aqui é ρ, distância à origem, então aqui eu tenho ρ cosseno de φ e aqui em cima eu tenho ρ seno de φ. Tá certo? Todo mundo consegue ver? Alguém não conseguiu entender? O desenho tá claro? Tá claro, não no sentido de estar fácil de ver, né? Tá claro no sentido de estar muito claro mesmo. Literalmente. Então, eu estou olhando para esse triângulo retângulo formado bem aqui, onde essa diagonal, essa hipotenusa é ρ. Então aqui, como esse ângulo é φ, aqui eu tenho ρ cosseno de φ. E aqui, que é o cateto oposto, eu tenho ρ seno de φ. O que eu vou fazer com esse ρ seno de φ? Eu vou projetar ele no plano XY. Eu vou pegar esse cara e eu vou descer ele até aqui. Observem o seguinte, quando você projeta esse cateto oposto, a menos que o φ esteja aqui embaixo, eu não vou ter uma projeção de ρ completa. Eu não vou chegar na barreira aqui da minha esfera, eu vou chegar a uma parte, né? Porque o seno, nessa região aqui, o seno só vai dar 1 quando eu estiver sobre o plano XY. Quando eu projetar, eu vou observar que as coordenadas x e y aqui estão associadas com cosseno e o seno dessa projeção. Então é como se eu tivesse um semi-raio aqui embaixo rodando e ele vai me dar o x e o y. Então eu vou escrever e tentar convencer vocês de que é isso. Primeiro, quem que é o x? Eu pego o cateto oposto, projeto sobre o plano XY. Quem que é a projeção? Qual que é esse comprimento? É ρ seno de φ, porque é o cateto oposto. Quando você fizer esse ρ seno de φ jogar aqui para o x, você vai ter a coordenada x. Então, para jogar aqui para o x, você olha para um ângulo formado com o nosso já bem conhecido semi-eixo x positivo. Então, eu preciso de um θ, certo? Quando você olhar, eu vou fazer um desenho só de uma parte aqui. Vamos pegar só não vamos desenhar a esfera, vamos pegar só o ρ. O ρ está aqui. Aqui eu tenho o φ. Com isso, eu obtive o cateto adjacente. Eu descobri que esse tamanho aqui é ρ
cosseno de φ. Ok. E esse daqui de cima, ele é o ρ seno de φ. Porém, esse daqui de cima, isso aqui não está no plano Z não, tá? Ele está projetado aqui, ele se projeta bem aqui. Então você tem esse cara. Esse daqui é esse, só que transladado. Eu só desci ele aqui para o Z igual a 0, tá? Então esse tamanho aqui é ρ seno de φ. Aí bem, eu vim para o plano XY, eu faço coordenadas polares. Aqui tem um θ, que é o meu θ formado com semi-eixo x positivo, e aqui está o y. Então eu só projeto esse cara aqui e projeto ele lá. E para fazer isso, eu simplesmente multiplico por cosseno de θ e seno de θ. Então essa é a expressão da mudança de coordenadas para coordenadas cilíndricas, tá? Polar. Tá, errei, consegui errar. Só tem 3 opções, eu consegui errar 2. Coordenadas esféricas, ok? Então é isso, é dessa forma que você consegue identificar qualquer ponto do R3 como um ponto de uma esfera. Você olha a distância dele à origem, olha qual ângulo ele forma com a sua altura, com o seu eixo Z, olha para a projeção só no x e o y e vê qual o ângulo que ele forma com o semi-eixo x positivo. Então é dessa forma, isso vai me gerar uma jacobiana e essa jacobiana vai me gerar um jacobiano, não muito mais difícil, mas não tão simples. Esse daqui é o mais simples pelo menos das clássicas, tá? E com isso a gente vai encerrar, a gente tem 8 minutos, vai dar tempo. Quem quer a jacobiana? Bem, deixa um tempinho aqui esse quadro, o que eu vou fazer é, eu vou pegar o x, vou derivar em relação a ρ, em relação a θ, em relação a φ. Então, na verdade eu vou fazer x em relação a ρ, y em relação a ρ, z em relação a ρ, depois eu vou fazer todos em relação ao θ, e depois eu vou fazer todos em relação ao φ, e isso vai me dar a jacobiana. Então a jacobiana vai ser, quando você deriva x em relação a ρ, você fica com seno φ, cosseno θ. Quando você deriva y em relação a ρ, você fica com seno φ, seno θ. E quando você deriva z em relação a ρ, você fica só com cosseno φ. Quando você deriva x em relação a θ, derivada do cosseno é menos o seno. Então você fica com menos ρ, seno φ, seno θ, porque eu derivei o cosseno. Quando você deriva y em relação a θ, derivada do seno é o cosseno. Então você fica com ρ, seno φ e cosseno θ. Observa que vai acontecer na mágica de novo, né? E quando você deriva o θ em relação ao... Quando você deriva o z em relação ao θ, não tem, como vocês podem observar aqui, não tem θ na função z. O que significa que quando você derivar em relação a θ, isso aqui dá zero. Então tem um zero aqui que com certeza vai ajudar na hora de calcular esse determinante. Vamos agora em relação ao φ. Quando você derivar o x em relação ao φ, derivada do seno vai dar cosseno. Então você vai ficar com ρ cosseno φ, cosseno θ. Derivada do seno, tá. Cosseno φ, cosseno θ. Depois, quando você derivar embaixo, derivada do seno de novo é cosseno. Então você vai ficar com ρ cosseno φ, seno θ. E por último, quando você derivar o z em relação ao φ, derivado do cosseno é menos o seno, então você vai ficar com menos ρ seno de φ. Essa é a jacobiana, o jacobiano vai dar tempo. X, Y, Z, ρ, θ e φ. Quem que vai ficar? Bem, aí eu vou. Isso aqui eu vou ter que escrever a expressão, porque convencer vocês vai ser mais difícil, né? Então vamos fazer a continha. Vai aparecer aqui um ρ ao quadrado negativo, então vai ficar menos ρ quadrado. Aí vai ficar o seno de φ, não, aqui não é θ, né? Aqui é φ.
Deixa eu ver. Tá correto, porque aqui eu estava derivando em relação a θ. É isso aqui mesmo, né? Então vai ficar... O ρ vai ficar ao quadrado. E vai aparecer um cosseno, seno ao cubo de φ, seno de φ, seno de φ. Aqui também tem um seno de φ, então um seno ao cubo de φ e um cosseno ao quadrado de θ, nessa diagonal. Aí a hora que eu fizer essa daqui, eu vou, de novo, vai ficar menos, que tem um menos bem aqui. Vai ter um ρ quadrado. Aí vai ficar seno de φ, cosseno ao quadrado de φ e seno ao quadrado de θ. Porque tem seno aqui, tem seno aqui. Seno ao quadrado de θ. Quando fizer essa, vai dar zero por causa desse zero aqui. Como eu disse, ele dá uma facilitada. Agora vamos olhar para essa diagonal. Vai aparecer cosseno de φ ao quadrado. O ρ ao quadrado vai aparecer de novo. Então aqui vai ser com menos. Então fica menos ρ quadrado, porque tem esse e esse. Aí vai ficar cosseno de φ ao quadrado, por causa desse e desse. Seno de φ e cosseno ao quadrado de θ. Não vai ficar tão feio assim não, as coisas vão melhorar. Se a gente tiver feito a conta certa, vai dar para simplificar muita coisa. Então tem essa daqui não faz diferença porque tem um zero, então você tem que fazer com essa daqui. Menos com menos vai dar mais, só que eu tenho um menos da forma, então vai continuar com menos ρ quadrado, desse com esse. E aí vai ficar seno de φ ao cubo. E aí aqui eu acho que eu estou vendo um problema. Espera aí. Seria seno ao cubo de φ. Seno ao cubo de φ. E seno ao quadrado de θ, né? Quadrado de θ. Não sei se eu fiz conta errada, mas não estou conseguindo... Tem que ficar bem mais bonito do que isso. Vamos ver o que dá para juntar. No final ficou... Porque cosseno ao quadrado com seno ao quadrado tem que dar 1, né? Então ficou menos seno ao quadrado... Não, menos ρ quadrado seno ao cubo de φ. E aí desses dois eu poderia colocar em evidência... esse seno φ, cosseno ao quadrado θ, então menos ρ quadrado, aí vai ficar, porque eu estou juntando esse cosseno ao quadrado com esse seno ao quadrado. Observe que é cosseno quadrado, seno quadrado, posso pôr em evidência, então vai ficar de seno de φ e cosseno ao quadrado de φ. Não, é isso mesmo. Porque aí eu tenho um cosseno ao quadrado aqui e aqui eu tenho um seno ao cubo. Então, seno ao cubo é seno vezes seno ao quadrado. Então, vai ficar menos ρ quadrado. Seno de φ eu coloco em evidência. E dentro fica seno quadrado. Vocês não vão ter que fazer essa conta não, tá? Eu vou dar a fórmula fechada para vocês no final. Estou só provando que vale. Cosseno quadrado de φ, isso daqui dá 1, então o que você vai tirar é menos ρ quadrado seno φ. Só que tem um módulo na forma, então o módulo jacobiano é ρ quadrado seno de φ. Então essa com certeza é a mais complicada. O tempo acabou, né? Então, mas... esse daqui é o jacobiano. O que vai aparecer, eu posso vir bem aqui e escrever, acho que é 3 minutinhos, eu já vou responder lá. Então aqui me dá 2 minutinhos que eu termino, tá? E aí vai ficar f de ρ, seno φ, cosseno θ, ρ, seno φ,
seno θ, ρ cosseno φ. Aí aqui vai ficar o módulo, né? Então se é módulo, é ρ quadrado seno φ, dρ, dφ e dθ, tá? Desculpa pelo atraso, mas vai valer a pena, que aí fica uma aula. A hora que vocês quiserem revisar o conteúdo, pode pegar essa aula e ler ela inteirinha, que revisa tudo, inclusive o cálculo de integrais duplas, porque é um caso particular desse. E aí a gente começa a fazer exemplos e ficar lutando aí com esses detalhes. Professor, o senhor está dando toda a parte teórica hoje? Sim, acabou, inclusive. Isso é todo o conteúdo que vocês vão ter até o final. Eu posso colocar como aplicações, calcular o centro de massa de um objeto tridimensional, mas o exemplo é o mesmo, mas se eu fizer isso eu dou a fórmula para vocês na prova. Tudo aquilo faz sentido, agora eu coloco uma coordenada a mais, é integrar sobre a região, mas em termos teóricos é isso daí, tá? Esse é o conteúdo de integração, em integrações duplas e triplas. E o que a gente vai fazer é bastante aplicações, tá? A gente vai fazer exemplos e demonstrar coisas. Já passei um pouquinho do tempo, vou encerrar por aqui. E aí, vocês têm monitoria na sexta e na segunda-feira a gente começa a praticar como resolver usando essas mudanças de coordenada, tá bem? Pessoal, é isso. Um bom almoço a todos e até segunda-feira. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!